Olá pessoal, eu sou a Erika Heide, eu trabalho com criação de conteúdo técnico há vários anos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para enriquecer os seus textos, artigos, tutoriais em inglês, coisas que eu aprendi com alguns anos de trabalho na DigitalOcean como Technical Writer. Então, dica número 1, para começar. Algumas palavras causam alguma confusão. Assim, quando eu comecei, eu confundia bastante isso. Setup, por exemplo. Ela pode ser um verbo, pode ser um substantivo. Como verbo, ela é escrita separadamente. Set up. É a mesma coisa com login, logout. Essas palavras, quando são verbos, elas são escritas de forma separada. E quando elas são substantivo, o setup, por exemplo, o login, então, nesse caso, elas são escritas sem espaço, como uma palavra só. Dica número 2. Evite a voz passiva. Algumas vezes pode parecer desafiador, mas vai enriquecer o seu texto. Então, ao invés de dizer, por exemplo, the dependencies will be installed, você pode dizer o gerenciador, the package manager will install the dependencies. Então, tente sempre, se esforce para deixar na voz ativa, porque o texto fica mais claro e direto. Número 3, essa é super importante. Evite adjetivos qualificantes, como fácil, difícil, ou simplesmente, porque isso é algo muito subjetivo e vai depender muito da experiência de cada um. Então, algo que pode parecer fácil para você que está escrevendo o tutorial, pode não ser fácil para a pessoa que está executando o tutorial. Então, é sempre bom evitar isso aí, porque é uma qualidade que você está dando. É muito pessoal isso aí, essa percepção. Então, na escrita técnica, a gente tem que evitar esse tipo de adjetivo e focar mesmo em coisas reais, fatos e características do produto, da aplicação, ou o que quer que seja que você esteja falando sobre. Dica número 4 é ficar atenta ao genderismo, porque muitas coisas em português, por exemplo, computador é o computador e não existe esse gênero. Coisas em inglês não tem gênero, então the computer é it. Então, muitas coisas eu também fazia isso muito no começo e eu vejo algumas pessoas cometendo esse erro também às vezes. Tenta lembrar de tentar deixar tudo bem neutro, sempre. E usar o it para as coisas. Dica número 5. Se o seu texto exige um conhecimento prévio ou existe algum tipo de setup prévio também, você tem que tem que se certificar de adicionar isso logo no início para setar as expectativas e não deixar o seu leitor, sua leitora frustrados. Porque assim que você inicia a execução do tutorial, você tem que estar pronto para seguir aquilo ali e não chegar lá no meio e ter que sair para ir fazer instalar um outro programa, fazer um outro procedimento que você deveria ter feito antes. Então, sempre, logo no início, coloque os pré-requisitos, o que é que você precisa. E tenha certeza de cobrir tudo o que é necessário. Dica número 6. Se o seu texto é um tutorial, então tenha certeza de fazer um teste técnico do começo ao fim, tá? Do início mesmo. Tente usar, se for algo que instala no servidor, então tente usar um servidor zerado mesmo, para instalar tudo do início ao fim e garantir que aquilo ali vai funcionar exatamente como está no tutorial. Porque também não tem nada mais frustrante que você tentar seguir o tutorial à risca e não ter o mesmo resultado, né? E acabar dando erro e descobrir que faltou alguma parte, alguma coisa está incompleta ou incorreta. Dica número 7. Procure sempre organizar o seu conteúdo em seções, usando os headers apropriados, H2, H3, certo?
Além de facilitar na leitura, também facilita na indexação, é melhor para o seu texto em mecanismos de busca. Então, tenha certeza de usar títulos bem descritivos para cada seção. Se for um tutorial técnico, pode ser passos, número 1, 2, 3, assim fica mais fácil da pessoa seguir e saber onde está. Dica número 8, inclua sempre uma introdução. Isso é importante para definir as expectativas do leitor, saber, da pessoa que está lendo, saber o que é que vai conseguir atingir ao final daquele tutorial ou saber o que vai aprender ao final daquele texto. Dica número 9, inclua sempre uma conclusão para reforçar os pontos importantes e também sugerir próximos passos ou conteúdos relacionados que possam enriquecer o aprendizado da pessoa que está lendo o texto. Dica número 10, use ferramentas para auxiliar a seu favor. Por exemplo, o thesaurus.com é um site muito legal que eu sempre uso quando eu estou travada ali com uma palavra, às vezes tentando não repetir tanto uma alternativa ou procurando um sinônimo, então eu vou no Thesaurus, você dá uma palavra, ele mostra sinônimos para aquela palavra, também mostra o significado, exemplo, em uma frase, então eu acho super útil para mim. Para escrever mesmo, eu gosto do Google Docs, porque ele já tem um corretor ortográfico muito bom, mas também outras pessoas usam, por exemplo, Grammarly, eu nunca usei, mas muitas pessoas recomendam. E, claro, existem outros aí. Mas, para mim, nesses anos que eu trabalhei como technical writer, eu sempre usei o Google Docs. Ele é uma plataforma mesmo que fornece a parte de review, né? Você pode convidar outras pessoas para fazer um review e elas podem fazer sugestões, deixar comentários. Então, eu acho que é uma ferramenta bem interessante para fazer um review de texto. Também gosto bastante. E, claro, usar o Translator, usar outras ferramentas para ajudar você a realmente entender. Busca no Google, quando você tem uma dúvida sobre o significado de algum termo, você pode colocar o nome ou o termo e meaning para confirmar, talvez você está inseguro sobre uma palavra, né? E o Thesaurus também eu gosto muito por causa disso, porque às vezes você tem uma palavra que é muito óbvia, que você está usando ali, de repente você quer enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o texto, usar uma palavra um pouco mais elaborada, mas é difícil às vezes a gente lembrar, principalmente texto técnico, né? A gente está tão focado ali nos aspectos técnicos e a gente que não cresceu com a linguagem nativa em inglês, o nosso vocabulário é menor, acaba sendo menor. Para lembrar, assim, de falar uma palavra diferente. E quando a gente está escrevendo, a gente pode usar essas ferramentas para enriquecer um pouco o texto. Então, se vocês gostaram, curtam aí, deixem um comentário. Também compartilhem as suas dicas para outras pessoas que venham assistir esse vídeo. E é isso. Até a próxima.